Bom, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, sabe como que é? Uma coisa nova. Não é tão nova assim não, mas é nova aqui pro canal. Eu sei que já fiz um ser herói ou vilão com esse personagem, né? Vocês já viram o thumbnail, né, do vídeo, então você já sabe de quem eu tô falando, né? Que é o nosso Illustrious Man. Que eu quero fazer um vídeo, na verdade, mostrando um pouco da personalidade deles. Ah, Dragon, como assim? O que você vai usar? Vai falar o quê? É um pouco do MBTI, né? Que é um teste. Que é, na realidade, um teste, né, de personalidade, né? Seria o teste entre os testes pra ver, né? Porque tem 16 personalidades. Cada uma das pessoas, na realidade, é um dos 16. Eu, por exemplo, sou um ENTJ, que é o comandante, né, dos analistas. Que é um... Pra vocês entenderem, das 16, eles são divididos em 4 grupos. Os analistas, os diplomatas, os sentinelas e os exploradores. Ah, Dragon, qual que é o melhor? Não existe um melhor, pra falar a verdade, sinceramente. Como assim, Dragon? Como assim não existe um melhor? Tem que existir um melhor. Depende do tipo de situação, cara. Por exemplo, por que eu quis começar com o Illusion Man? Porque o Illusion Man é um tipo dos analistas também, só que ele é um INTJ. Dragon, ele é uma letra só diferente da sua. Qual que é a diferença? A princípio, pouca coisa, mas se você explorar realmente, você vai ver que é muita diferença. Então vamos focar no Illusion Man, não em mim, né? Então vamos logo direto para esse vídeo. Mas antes, já deixa o like, né? Isso ajuda bastante. Compartilhe se puderem e comentem o que vocês acham. E façam um teste, é legal, é divertido. Então vamos lá. O Illusion Man, na realidade, como eu já estava falando, ele é um INTJ, o arquiteto, né? Ah, Dragon, e que tem? Primeiramente, o Illusion Man é introvertido, criativo, né? Por isso o N, T de racional e J de jogador, que de planejador. Tá, Dragon, até aí... Primeiramente, os arquitetos, né, o INTJ, né, eles têm mente rápida, criativa e estratégia, eles são autoconfiantes, independentes e decisivos, trabalho ardua e determinados, mente aberta, e eles têm, podemos dizer, os pontos negativos também. Eles são arrogantes, eles têm, como podemos dizer, uma total confiança em seu processo de pensamento. Eles são excessivamente analistas, detestam ambientes altamente estruturados. Ah, Dragon, como assim? Digamos o seguinte, tem uma cadeia de comando, um nível de hierarquia. Eles detestam isso. Tipo, se eles precisar... em teoria, eles poderiam ser um soldado e eles discordarem abertamente do capitão, eles vão discordar abertamente do capitão. Foda-se, o capitão pra eles vai ser nada mais do que um soldado também. E eles também não têm noção nenhuma de romance. Os arquitetos também, gente. Vocês têm que é o INTJ, né? Vocês têm que entender que eles só vão praticamente gostar de pessoas que eles julgam no mesmo nível que eles. Ou seja, se você não tá no mesmo nível que eles, deu ruim. Ele não vai gostar de você não e vai te descartar rapidinho. Então nem tente ter... Mas se ele gostar de você, vai ter altas conversas. Os arquitetos têm que ter opiniões sobre como as coisas funcionam, como não funcionam, o que eles estão procurando. Esses gostos deles podem até parecer arrogante, mas os arquitetos simplesmente, né, é um mecanismo deles até de filtrar, o que lhe permite direcionar suas atenções o que eles farão melhor até. Os arquitetos, na realidade, por exemplo, em as amizades, eles procuram, né, pessoas que tenham, tipo, podemos dizer, ideias que compreendam, que não fiquem só na superfície, podemos dizer, realmente ideias mais profundas, de analisar as coisas e assim vai indo. E é aí que tá, né? Antes de começar, né, mais aprofundadamente, eu não vou explorar exatamente tudo que é o INTJ aqui, mas para vocês entenderem um ponto mais, assim, tem as características, e depois que você começar a memorizar muito das características ali, de tudo ali, de um monte de informação ali, vai ter uma categoria mais abaixo que seriam de como você entender qual é a função dominante, qual é auxiliar, qual seriam as terceiras, tudo mais, e vai indo. A dominante do INTJ é o NI e com auxiliar de TE, e a terceira função dele seria FI e a última seria SE. Ou seja, né? NI significa o que, Dragon? Tô confuso, tá difícil saber o que é isso. Lembra, NI é intuição introvertida. O N seria meio que no INTJ, tipo, introvertido, seria o I, né? O N de intuição, o T de racional e o J de julgador, que significa planejador. Então, na realidade, o Illusion Man é NI, intuição introvertida. Então, ele
Tanto que na realidade o Illusaman, né? Ele é um planejador cuidadoso, sempre com basicamente um passo à frente sobre todos os outros, e ninguém sabe suas verdadeiras intenções quando vai lidar com ele. Muitas vezes ele vê o simbolismo das coisas e acredita que a Cerberus é um protetor da humanidade, né? Apesar do fato de haver meramente como um grupo terrorista, né? Claramente, né? Quem diria mais Mass Effect 3, né? Esse é assunto para outros vídeos, né? Não deixa quieto. E o segundo, né, auxiliar dele seria o TE, pensamento extrovertido. Ah, Drago, o que tem? Bom, basicamente, o Illusaman, ele acredita que, como podemos dizer, ele primeiramente é a intuição. Então a intuição dele pegaria todas as informações antes demais, e depois ele meio com, imagina uma teia. O Illusaman vai ver toda essa teia, a intuição dele vai pegar toda essa teia, vai ser essa teia com todas as informações, e aí depois que a teia já tiver com todas as informações, ele vai usar o TE, né, pensamento extrovertido, para olhar tudo em volta, tudo mais, e entender assim, e aí assim começar a agir para fazer alguma coisa. Antes disso, ele não vai fazer muita coisa. Tanto que na realidade ele sempre acredita que os fins vão justificar os meios. Ele é muito organizado, meticuloso e calculista. E não tem problemas em utilizar qualquer recursos ou métodos à sua disposição. Fora que ele sempre mantém, né, aquele ar tipo que ele está no controle. A sua terceira função, né, como podemos dizer, é o FI. Ah, Dragon, como que funcionaria essas funções? Eu tô confuso, peraí, tem a principal, né, a auxiliar e... Cara, vamos fazer uma analogia ali que é bem fácil de entender. Imagina um carro. O piloto é o principal, né, que seria o NI. O auxiliar seria o copiloto, que seria o TE. Atrás do TE estaria sentado o FI, que é o sentimento introvertido. E que seria basicamente o equivalente a uma criança de 10 anos. E do lado que seria do FI, né, estaria sentado o SE, que é a sensação extrovertida, que seria uma criança de 3 anos. E é uma criança de 3 anos. Ah, Dragon, quer dizer que ele não usa muito isso? Cara, normalmente quando você fica sob muito estresse, sobrecarrega suas funções primárias, as suas secundárias meio que assumem para manter o equilíbrio até. É aí que você se reorganiza e você volta até as primárias de novo, a usar os primários. Tá, Dragon, tá aí, tô entendendo. Tá uma coisa interessante isso aí, cara, mas... E aí, só isso? Não, é que tá, muita coisa tá aí. O INTJ, por exemplo, eles, como eu falei ali, difícil de serem lidos. Eles são pessoas realmente difíceis de se ler e eles parecem estar sempre um passo à frente em tudo. Eles são muito racionais, né, basicamente, como eu já te falei. Ah, Drago, beleza, o Illusaman é tudo isso, realmente, misterioso e tudo mais. E tem aquele ar de superioridade que mantém, tipo, que normalmente os analistas mandam, saca? E aí que tá. O Illusaman, pra você realmente chamar a atenção dele, você teria que ser meio que... como podemos dizer, ele considerar a pessoa realmente de alto valor, de alta qualidade. E é o que o Illusaman faz. Tanto que, na realidade, o Illusaman ele não segue meio regras, ele é criativo, pode-se dizer. Ele adapta a situação criativamente, que é o NET dele. Ele usando o NET dele, raciocínio, pensamento extrovertido, intuição introvertida. Então, ele é alguém que podemos dizer diferenciado. E só para falar, os analistas em grupo de geral são os mais raros do MBTI. Tanto que você pode ver que quem chama a atenção do Illusaman são pessoas de alto escalão, são pessoas realmente tops. Se não for uma pessoa que top, vamos prosseguir, vamos dar um exemplo aqui. O James, vamos supor, o James em Mass Effect. Cara, querendo ou não, o Illusaman tá cagando pro James, ele nem se importa. Não que o James seja um soldado ruim, mas, gente, pro Illusaman, vocês acham mesmo que ele se importa com o James? Ou, em vez de usar o James, que não acho que foi o melhor exemplo que eu podia ter dado, vamos usar o Anderson como exemplo. Cara, o Illusaman tá cagando e andando pro Anderson. Basicamente isso. Não é que ele é um personagem ruim, não é que ele é um cara... O Anderson não é
qualquer um, mas pro Illusoman, o Illusoman não vê ele exatamente como uma suposta ameaça, como podemos dizer. Ah, Dragon, beleza. O Illusoman é tudo mais, é tudo isso, tudo mais, mas é só isso? Cara, aí que tá. O arquiteto, na realidade, ele, como podemos dizer, ele age melhor sozinho. Tanto que ele assume a liderança, mas ele não vê problema nenhum deixar o outro na liderança se ele achar que o outro é mais capacitado. É o que o Illusoman basicamente faz quando ele está trabalhando com o Shepard. Ele deixa o Shepard liderar a tripulação e tudo mais, só que ele bota para o Shepard volta, tenta fazer o Shepard lembrar que ele está trabalhando para ele, que é uma característica dos INTJs. Que então, basicamente, os INTJ, eles gostam de fazer o que eles têm que fazer, mas mais por debaixo dos panos, mais na surdina. Porque eles têm vários planos em andamento e não necessariamente eles são ruins, gente. Como assim, Drago? Dá um exemplo aí de personagens que são INTJ além do Illusoman. Bom, nós temos o Gandalf o Cinzento, ou o Branco, se preferir, do Senhor dos Anéis. Nós temos a Yennefer, do The Witcher. Nós temos a Morrigan, de Dragon Age. Ah, Morrigan. Tá, tô já limpei a baba, gente. Tá, então vamos pra próxima aqui, né? Aí nós temos o Todoroki de My Hero Academy, que é a Academia de Heróis. Então você começa a ver, na realidade, personagens realmente incríveis com esse tipo de personalidade. E você vê que, na realidade, que esse tipo de personalidade, eles gostam de se evoluir, se desenvolver, tudo mais. Nós vemos que o INTJ não é mal, muito pelo contrário, eles são pessoas bem racionais, e não é que eles não têm sentimentos, é mais como eles deixam, como podemos dizer, mais reservado isso, mais guardado, não é uma coisa que eles usam. Tanto que os analistas em si, eles não gostam de usar muito sentimento naquilo. Na verdade, se você usar sentimento pra, tipo, bom, como podemos dizer, uma chantagem emocional com eles, não cola. Eles vão ser os primeiros a esmagar essa chantagem emocional drasticamente, imediatamente, assim que vocês começarem a usar. Então, não é uma boa. E não é que eles não têm sentimento, é que mais ou menos os sentimentos deles é mais algo que eles não controlam. A gente tenta até entender, mas eles às vezes não entendem, entendeu? Tanto que eles são analistas, né? Então o INTJ, o arquiteto, ele é alguém que é inteligente pra caramba, incrível, um intelecto pra caramba, ponto que ele não compartilha isso com qualquer um. Bom, gente, então o vídeo vai ficando por aqui, né? Não dá pra falar tudo do MBTI aqui, nem do INTJ, é só mesmo um ponto de entrada pra uma galera que não conheceu. Faça um teste se não fizeram pra ver qual que seria a de vocês e tudo mais. Comentem, né? Qual foi o resultado. Deixa o like, isso ajuda bastante. Compartilhem se puderem também, né? E antes de acabar aqui, só lembrando que eu também criei um canal chamado Amigão da Vizinhança, que fala do meu super-herói favorito, que é o Homem-Aranha. Então também vou deixar o link na descrição, caso vocês quiserem ver lá. Então o vídeo vai ficando por aqui, gente. Acho gol.